E aí a gente vai lançar uma pergunta aí, para começarmos a pensar. Quando nós falamos em dever, como isso chega em seu coração? Como um fardo ou como um farol? Então nós temos que hoje fazer essa jornada de crescimento espiritual através dessas leis divinas que estão na nossa consciência. Quando ouvem a palavra dever, qual que é a sensação que vem primeiro? Um peso ou um propósito? É um peso ou é um propósito? Então, Secundino renasceria entre os homens para socorrer crianças desamparadas. E para isso, então, organizou-se na esfera espiritual uma grande missão para que ele pudesse cumprir com esse plano, que era um plano maior, um plano de regenerar muitas crianças. Portanto, ele deveria conter contigo uma determinada fortuna, já que era um número grande, de crianças. E essa fortuna, ela iria produzir trabalho digno para muitas famílias. O trabalho renderia dinheiro, e esse dinheiro seria importante para fornecer a todas essas famílias uma dignidade, para que pudessem construir uma família com dignidade, comprar as coisas com o próprio recurso, para se alimentar, para estudar, vestir. E nesse planejamento estavam contidas ali criaturas das mais diversas origens, e o número delas era de educar e cuidar de 2.000 crianças que estivessem sem refúgio, que estivessem sem lar, abandonadas e sem um cuidado maior. Então, atendendo essa empreitada, o instrutor espiritual de Secundino, que chamava-se Lísio, o seguiria entre os homens. Ele precisaria desse instrutor junto dele para que ele não desistisse, além do seu protetor espiritual, do seu anjo da guarda, já que era uma missão grande. Então ele daria o tempo devido para que Secundino se estabelecesse financeiramente, emocionalmente, familiarmente, para que ele pudesse ter o suprimento necessário para iniciar o seu projeto. Eles estariam juntos. Secundino, então, mergulha no corpo terrestre e assimilava as ideias desse mentor, que assoprava em seu ouvido, para que ele não esquecesse o propósito pelo qual ele estava encarnado. E a experiência começou assim promissora, eles estavam esperançosos. Então, da infância até a mocidade, o tarefeiro parecia que ele era assim, encouraçado contra doenças, impermeável, ele não ficava doente. A doença não estava no seu plano, já que ele tinha uma missão a cumprir. E ele era bem extravagante, muito extravagante. Ele descia e subia as montanhas, as colinas com o seu cavalo, no sítio do pai dele, na chuva, no sol, tomava sorvete. Ele não tinha qualquer doença, qualquer choque orgânico. Às vezes comia até frutas e comidas apodrecidas. Ele não entendia, comia e não ficava doente. Parecia realmente que ele tinha um estômago de uma resistência de avestruz, invencível. Em todas as particularidades da luta da vida dele, em tudo estava ali o
cuidado do mentor espiritual de Lísio para que ele pudesse chegar à maturidade e realizar aqueles planos. Então, logo cedo, ele se viu em contato com esse amigo espiritual. Esse amigo lhe aparecia em sonhos, através de médiuns, ele recebia mensagens através de médiuns para que ele entrasse em sintonia, continuasse a pensar no seu propósito, falava das crianças perdidas, pedia proteção para as crianças que não tinham lar e rogava para Secundino, indiretamente, a atenção nos noticiários, quando ele ouvia um noticiário, crianças em desabrigo, e ele prestaria atenção naquilo, aquilo tocaria o coração dele. E assim, fielmente, Lísio, o protetor espiritual, foi planejando esse grande acontecimento. E sim, esse protetor, ele seria o protetor daquelas crianças desamparadas. Mas ele pensava também nas questões da vida prática, E considerando as necessidades do serviço, ele sabia que ele precisava fazer. O que ele fazia nas orações? Ele pedia dinheiro. Eu preciso de dinheiro para completar, para fazer isso. Eu preciso de dinheiro. E o dinheiro chegou em abundância para ele. Ele pedia e esse dinheiro chegava. E aí esse amor incomparável, desse mentor espiritual Lísio, sentia-se banhado, por aquela esperança de que aquilo iria se realizar. E aí esse Secundino, esse senhor, em tudo que ele põe a mão, ele conseguia fazer com que virasse dinheiro. Ele começou a trabalhar com extração de minerais, ganhou muito dinheiro. Vou começar agora a vender e comprar imóveis, ganhava dinheiro. Ele atraía dinheiro em todos os negócios. Começou a comprar fazenda, plantou café e esse dinheiro cada vez multiplicando-se mais. E aí chega a batalha moral. Lísio falava das crianças e Secundino agora pensava em ouro. Ele protegeria a infância desde idosa, meditava sobre isso, mas antes ele precisava garantir o sustento da família, tranquilidade. Aí ele foi adquirindo bens para a família, ele foi estudando esses filhos, e aí a gente sabe como é que nós somos, capitalistas. Não basta uma casa, um carro, eu quero mais uma casa de praia, eu quero isso, enfim, a gente tem desejos infinitos, E aí começaram os filhos, então, a casar-se, e os netos começaram a aparecer. Então agora ele pensava nos netos, nas famílias que estavam agregadas a dele, e foi adquirindo bens para deixar para toda a família que estava crescendo. E tardava demais, não começava nunca. A esfera superior, quando é assim, creiam vocês que eles nos deixam a própria sorte. Eles tentam muito conosco, mas quando eles percebem que a nossa teimosia é muito maior do que a nossa persistência, eles deixam-nos a própria sorte. Não que eles não cuidem de nós, mas não há um canal de conversa entre nós e eles, então não tem o que conversar. É como se você quisesse explicar para uma pessoa aquilo que faz bem para você, aquilo que te ajudou tanto, e a outra pessoa não quer ouvir. Ela só quer reclamar. Não sei se você já passaram por isso. Então, de repente, não dá para explicar, não dá para você ajudar. Nós temos passado situações assim bem difíceis, Porque o mundo está muito polarizado. Então, se a pessoa não pensa como eu, ela não é minha amiga. E eu também posso estar nesse pensamento, nessa ideia equivocada. Mas há pessoas que não tem como você explicar, você só fica do lado.
que ele concretizasse aquele plano. Então, se aquele é um plano maior e você não dá conta, uma outra pessoa vai fazer, porque Deus não vai nos deixar no abandono. Ele vai encontrar um outro ser humano que possa realizar um efeito tão grande e tão benéfico desses. Então, ele ficou entregue à própria sorte. Lísio seguia, claro, foi assim o combinado, generoso, mas ficava triste, né? E arrasado de ver o sofrimento moral e assinalava a frustração pela qual Secundino iria passar. Então ele se viciou nessas vantagens imediatas de adquirir as coisas e ele fica refém da própria aquisição, né? Ele precisava lucrar loucamente a qualquer preço. Isso acaba gerando um vício na pessoa. E ele lembrava então dos amigos, dos projetos, dos sonhos da mocidade, mas não lembrava em ajudar os menores abandonados, que era uma obra digna para ele. Mas o que ele pensava? O governo é obrigado a fazer isso. Nós pagamos impostos, isso é responsabilidade do governo. E aí ele continuava respirando o materialismo, respirando esse dinheiro, mentalizava novas rendas, e a cabecinha dele só via cifras. Continuava o amigo espiritual acompanhando, agonizado, né? Quem sabe antes da morte, né, ele vai conseguir, mas que nada. Ele não mudava seus pensamentos. Tudo seria diferente se ele tivesse despertado para as bênçãos daquele espírito. E um dia, então, inesperadamente, algo acontece. Ele tinha um automóvel de luxo e agora ele possui um monopólio do leite, estava riquíssimo, né? E ele foi descer desse automóvel de luxo e não percebeu que tinha uma casca de banana no chão. Lísio percebeu que ali poderia acontecer uma tragédia, suplica em vão para os amigos espirituais, só que eles não ajudaram Secundino a perceber aquilo. Eles sabiam que aquilo era importante para a vida dele, né? Aquela dificuldade. Então ele pisa nessa casca de banana, perde equilíbrio, tem uma queda muito brusca, fratura o fêmur, vai hospitalizado, o coração dele, devido a tanto trabalho e mal cuidado com o corpo, já começa a não responder ao tratamento e ele começa a ter cardiopatia, flebite, trombose, uremia, enfim, ele começa a ter muitas outras comorbidades. Estava num leito luxuoso, um hospital luxuoso, de primeira categoria, e agora ele, frustrado, sem poder andar, começa a pensar nas criancinhas. Começa a culpa, né, dele pensar naquilo que ele tanto combinou antes de entrar nesse corpo, antes de mergulhar no corpo, mesmo quando era jovem ele pensava nisso. Agora ele começa a chorar, né, sentir culpa, e gostaria agora de viver um pouco mais para realizar esse plano, afinal ele tinha dinheiro para isso. Começa então a orar e pedir a Deus para que ele tivesse essa oportunidade de cura, de levantar e fazer alguma coisa. E Lísio ali, ao lado dele, agora feliz pelo arrependimento dele, viu que aquele sentimento era puro, ficou alegre com a mudança interior dele, mas emocionado, Lísio fala para ele: ai, meu amigo, agradeçamos ao Senhor e à casca da banana a felicidade do reequilíbrio. Seu ideal voltou intacto, mas agora é tarde. Esperemos o berço que lhe seja
entender mais como recuperar-se. Essa é uma história trazida por Humberto de Campos, também pela palavra de Francisco Cândido Xavier, que Humberto de Campos estuda na espiritualidade as histórias que trazem para nós um alerta, né? Então, quando a gente escorrega numa casca de banana e se vê no leito, o que isso quer me mostrar? Né? Então, Emmanuel traz para nós, nesse capítulo, a importância desse tema dever, e aqui, nesse momento atual pelo qual nós vivemos, onde a humanidade toda sofre de ansiedade, de depressão, individualismo, nunca tivemos tanto individualistas assim, crise existencial, vazio da alma. Esse é um tema importantíssimo para nós. Então, Emmanuel define o dever como essa submissão que cabe a todos nós dos princípios estabelecidos como leis de Deus, leis da sabedoria divina. Para quê? Para o desenvolvimento da nossa alma, das nossas faculdades, do desenvolvimento das nossas virtudes. Então, por exemplo, para eu viver em segurança, eu não posso desprezar a disciplina. Disciplina de fechar minha casa, de guardar meus bens, de não sair na rua à noite sozinho, enfim, né? Para o nosso país, a nossa cidade, para o centro espírita, ter uma rotina, ter um desenvolvimento disso, cada pessoa tem um dever apropriado, né? Então tem direitos e deveres. Quais são os meus direitos e quais são os meus deveres? Isso é lei humana também, né? Então Emmanuel vai trazer para nós sempre um paralelo com a natureza. Um ato, essa minúscula substância invisível aos nossos olhos, ela tem partículas ali que vão orbitar em volta do núcleo e cada uma cumpre um dever dentro da nossa célula. Cada partícula da célula tem um dever. Se ela deixa de cumprir aquele dever, nós desenvolvemos uma doença. É isso que acontece. E no cosmos, né? Ele traz no mundo maior. Nós temos aí no nosso universo, pelo qual nós conseguimos ver, um Sol e em volta dele orbitam os planetas, as luas, os asteroides. Se algum deles se rebelar, há um caos no universo. Todos estão cumprindo com a sua missão, com a sua função. Então, como está isso dentro de nós? Quando o homem viaja para a Lua, para Marte, a longas distâncias, o homem precisa, pela ciência, estudar essas leis da natureza e obedecer os princípios pelos quais a ciência nos traz, a lei da gravidade. Senão, tudo explode, como nós vimos aí. Muitos tentam colocar foguetes no espaço e eles explodem, porque é preciso seguir as leis da gravidade. Uma pessoa que faz mergulho no fundo do mar, ela tem todo um estudo de parada de respiratória. Se ela não fizer isso, explode o corpo dela lá dentro. Então eu tenho que obedecer às leis da natureza. O que nós estamos falando aqui? Sobre o dever moral. Sabemos que nós devemos praticar o dever das leis humanas, porque senão estaríamos aqui todos encarcerados. Se a pessoa não consegue cumprir com as leis humanas, ela tem que ficar numa prisão.
aqui nós conseguimos entender que eu devo sim praticar as leis e os deveres humanos, mas e com relação aos deveres morais? Vamos começar a pensar isso e simbolizar esse dever como sendo uma faixa de ação do bem. Nós estamos falando em moral. Moral não é moralidade. Moral é eu praticar a ética e fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Isso é universal, não é questão de cultura. Esse bem é o bem em qualquer lugar do nosso planeta, em qualquer lugar do universo, do cosmos. Então, essa faixa de ação do bem que Deus, nosso Pai, o Senhor maior, nos traça para a responsabilidade, e todos nós, ao encarnarmos, combinamos, tramamos no universo, antes de mergulharmos, a nossa responsabilidade, para quê? Para a sustentação da ordem interna, da ordem entre as pessoas, da ordem na família, da ordem no centro espírita, na ordem do meu trabalho. Qual é a minha faixa de ação do bem? E para quê? Para a minha evolução na obra divina, para o meu próprio aperfeiçoamento. Porque eu não vim para cumprir com os caprichos das pessoas. Eu não vim para salvar a vida das pessoas. Eu vim para ser uma pessoa melhor. Cumprir com o meu dever moral diante das leis divinas. Respeitando essa lei divina. Então, Viktor Frankl, que foi um médico que conseguiu superar e atravessar aquele horror que eram as câmeras de gás na época de Hitler, ele foi protegido pela espiritualidade maior para que ele não morresse ali, porque ele tinha um propósito maior para nos trazer. E ele traz então como que aquele homem de 30 quilos conseguiu sobreviver, diante daquele caos. Ele desenvolve então o conceito de logoterapia. E o que ele traz num simples parágrafo, uma simples frase? O homem busca significado acima de tudo. O homem busca significado acima de tudo. Então, se eu estou aqui hoje, isso tem um sentido para mim, senão eu não estaria aqui. Que sentido e significado eu busco quando eu venho aqui? Quando eu vou em algum outro lugar? Eu tenho a minha própria identidade. Cada um tem a sua, cada um busca o seu. Então, eu não posso exigir do outro, eu tenho que olhar para mim. E ele diz então que nós somos livres para escolher nossa atitude frente às circunstâncias, se são boas ou se são ruins. Diante das circunstâncias boas ou ruins, qual é a minha atitude? Então há uma escolha de ato de responsabilidade perante a vida. Então vamos entender que responsabilidade é a fonte do sentido. Porque quando eu entendo essa responsabilidade, que ela tem um sentido para mim, eu encontro um significado que responde ao quê? Aos meus desejos, à vontade que eu tenho na vida, a minha ação concreta na sociedade, no trabalho, em relação aos relacionamentos. E aí eu tenho experiências de coragem diante de um sofrimento que às vezes é inevitável, que acontece. Você não estava nem responsável por aquilo que acontece, Então, qual que é a conexão disso com o que Emmanuel está trazendo? Cumprir esse dever moral dentro dessa faixa de bem é uma resposta responsável ao apelo da vida nessa consciência de Deus dentro de mim.
Então, trabalhar, quando Emmanuel fala gleba espiritual, vamos entender como dificuldades, né? Trabalhar as dificuldades, os desafios, é um campo, uma oportunidade para eu exercer a liberdade que eu tenho de ação diante dos fatos. É uma escolha. Eu posso transformar o sofrimento em crescimento. Por quê? Porque eu dou um sentido para aquilo, que é aquilo que Victor Frankl fala. Quando eu deserto do dever, eu abandono o dever, isso me leva a um vácuo existencial, uma frustração, eu adoeço, no mínimo desenvolvo uma depressão. Aí eu vou dizer, que desgosto, né? Então tem uma fraqueza oculta. Quando a pessoa não encontra esse sentido de viver, ela desiste. Às vezes ela desiste de comer, fica só na cama, não sai mais de casa, não quer mais contato com o ser humano. Isso é muito triste, né? A gente tem visto muito isso. Porque eu não tenho um porquê. Olha que frase linda que ele traz para nós. Quem tem um porquê pode suportar qualquer como. Vou repetir. Quem tem um porquê pode suportar qualquer como. Então, às vezes, a pessoa decide cuidar de animais abandonados na rua e levar para casa e cuidar. É um porquê dela. Então, aquilo faz com que ela sinta um sentido na vida. Não importa. Pequenos atos anônimos desse bem comum. Né? Então, veja bem, tanto no Livro dos Espíritos como em outros livros, a gente encontra esse dever como uma lei divina e para o caminho evolutivo do meu espírito. Então, quando Allan Kardec pergunta na questão 629 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eles foram taxativos. Jesus. O que Jesus representa então para nós? Ele personifica essa obediência plena às leis divinas. Então, os seus atos, as suas atitudes foram essa expressão máxima do dever moral. Para nós fica esse exemplo. Então ele diz assim: não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim a me rogar, mas cumprir. E assim ele fez. Na visão espírita, então, esse dever é a aplicação prática das leis morais. E a gente vai resumir as leis morais numa única, que é justiça, amor e caridade. Olha a grande sabedoria de Kardec quando ele une essas três leis em uma só. Porque se eu tenho só justiça, eu posso ser uma pessoa implacável, sem amorosidade, eu perco aquela humanidade que eu preciso ter. Se eu sou só amor, eu posso me perder na emoção e não aplicar a justiça que precisa. E se eu sou só caridade, eu posso entrar no assistencialismo e não ajudar as pessoas a terem autonomia, a crescerem. As três precisam estar juntas, precisam estar juntas. Então vamos pensar nessa faixa de ação do bem nosso. Né? Como que a gente entende no nosso dia a dia eu submeter a minha vontade aos princípios estabelecidos pela lei divina para eu desenvolver as minhas faculdades? Como será que é isso? Né? Qual é a minha responsabilidade na faixa do bem onde eu atuo? Porque eu preciso entender o seguinte: eu tenho uma faixa de atuação. Por exemplo, eu não sou presidente da República, eu não sou o governador do estado, então eu não posso ir lá e exigir coisas que estão na alçada da pessoa. Né? Eu não posso entrar no lugar da minha mãe, mandar nos filhos dela
como se eu fosse a dona do lar. Eu preciso entender o meu raio de ação dentro de um contexto. Dentro da minha casa, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou irmã, eu sou esposa. Entender as relações. Eu tenho que ter consciência do papel em cada contexto. No meu trabalho, eu sou superior, eu sou subalterno, eu tenho que obedecer, eu tenho que mandar. Como é isso? Porque quando eu inverto, eu quero tomar o papel do outro, eu já deixo de aplicar esse dever, essa ação no bem. Então eu não vim aqui para salvar o mundo, eu vim aqui para trabalhar esse meu espírito nas minhas virtudes, dentro do meu raio de ação, respeitando o outro, mesmo que eu fique triste com a decisão desse outro, que às vezes é caro a mim. Então eu submeto a minha consciência a essas leis naturais e imutáveis. Será que eu paro para pensar assim como Santo Agostinho pede para nós todas as noites? Será que eu estou conseguindo olhar para o meu dia e pensar o que eu deixei de fazer de bem que eu poderia ter feito, o que eu ignorei? O que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz de errado para reparar? Será que eu consigo submeter o meu comportamento através dessa análise diária, né? Para que eu possa usar isso como um instrumento de aperfeiçoamento na minha vida? Então, se eu consigo fazer isso, eu posso olhar as estrelas e os cosmos e entender, eu estou garantindo a ordem e evolução dentro de mim. Porque essa ordem e evolução do cosmos é o que deveria existir dentro de cada um de nós, agindo no bem, né? E aí nós olhamos as 3 dimensões desse dever na ótica espírita. O primeiro seria a obediência às leis, como nós vimos aqui. Cada consciência, cada ser humano aqui, que recebe o sol da razão, todos temos uma inteligência, um cérebro que pensa, a conta de um raio de esfera da vida, e aí envolvendo da superfície para o centro, ele fala, competindo a obrigação de respeitar e promover. Então, quando ele fala daqui da superfície para o centro, os planetas que estão mais próximos do Sol recebem mais luz, né? Os que estão mais longe recebem menos luz. A nossa tendência é buscar essa luz, que é o Cristo maior, que é Deus em nossas vidas. Então, eu estou na superfície ou eu estou buscando isso? Estou buscando essa luz. Estou facilitando e nutrindo o bem em mim e para os meus e para a comunidade? Porque eu começo com a dificuldade até eu entender que isso vira uma rotina, que foi o nosso último estudo aqui, que foi o hábito. E quando isso se torna uma rotina, o bem faz parte da nossa vida sem que seja um fardo, um peso, né? Eu cumpro então com o meu dever de maneira que eu nem sinto que é um dever. Então, cada atitude, cada espírito aqui presente, cada um de nós, refletimos os pensamentos e os sentimentos nos outros. Os outros refletem em nós. Olha só a responsabilidade de onde eu estou, de o que eu penso a respeito das pessoas, né? Então, veja bem, quando eu emito, como essa história que a gente trouxe, pensamentos bons e elevados, a espiritualidade maior consegue conectar-se conosco e nos ajudar, nos intuir para o melhor. Mas a partir do momento que eu não obedeço mais essas leis divinas, que eu só penso em mim, nos meus e
eles não conseguem mais conectar-se. É isso que Emmanuel está dizendo. Então, quando eu estou cumprindo com o meu dever nessas leis divinas, eu estou amparado plenamente pela espiritualidade superior. E isso me ajuda no progresso, me ampara. Você sente que alguém está ali te ajudando, te apoiando, né? Na execução do meu dever para com Deus, para com a minha própria vida, né? Vamos pensar na questão do desenvolvimento moral, do desenvolvimento do meu espírito. E essa consciência, através desse estudo, desse entendimento, ela amplia. Ela ampliada, essa razão me ajuda a dominar a minha emoção. Ajuda muito. Quando eu venho com uma raiva querendo devolver uma pedrada em alguém, eu penso, calma, você também falha, vamos conversar com educação. E aí isso vai me ajudando a melhorar as minhas más inclinações. Mas muitas vezes, o que acontece conosco? Nós vamos criando perturbações mentais. Deus está nos confiando e eu vou criando perturbações, como aconteceu na história. E aí, além de eu me desorganizar, eu desorganizo consciências alheias, porque uma maçã podre estraga todas as outras. Então, eu desorganizo a minha casa, com a minha falta de paciência, com a minha intolerância, com a minha violência interna, porque às vezes eu sou uma pessoa agressiva. Eu desorganizo o meu trabalho, desorganizo uma comunidade religiosa, eu desorganizo, né? Então eu influencio negativamente muitas pessoas me desorganizando. E aí eu vou ser chamado a essa luta maior, essa luta interior, para que eu possa estar voltando para a minha própria essência, para o meu eixo. Então, por imposição das circunstâncias, pisando numa casca de banana, né, eu preciso mudar. Então, o que acontece? Eu venho no lar com uma esposa incompreensiva, um marido irritado, violento, bravo, sei lá, mas o que? Um filho doente, aparece na minha vida um chefe agressivo, uma pessoa, um subalterno, um empregado seu que é muito infeliz, pode acontecer uma moléstia no meu corpo, né, muito difícil. Então vem uma tarefa compulsória a benefício dos outros, como dificuldade, como gleba espiritual para o meu esforço íntimo na recuperação de mim mesmo. E é isso que ele nos traz então, para que nós possamos pensar. Então, eu fugir desse dever vai gerar para mim um desequilíbrio espiritual, mental, porque a minha alma sofre pelo que eu deixei de fazer, porque eu tinha um propósito pelo qual eu nasci. E eu me desvio disso. Né? E aí as enfermidades, as circunstâncias da vida que ocorrem, a falta de ação, o prejuízo que eu ocorro no outro, tudo isso vai corroendo o meu perispírito, o meu corpo espiritual, me predispondo a doenças que às vezes não estavam no meu planejamento. Um senhor tinha muita mágoa do pai, né, pelo abandono desse pai, pelas circunstâncias. E quando esse pai fica idoso, hoje tem até lei que protege esses idosos, né, que nós precisamos de lei para tudo, ele não consegue ajudar esse pai, né, como um dever familiar nas suas seus últimos dias encarnado. Então, após o desencarne, numa reunião mediúnica, esse pai manda um recado para esse jovem, né? Então ele diz o seguinte: filho, a minha doença era a sua última chance de resgatar o abandono
desse filho, resgatar esse amor, né? Resgatar esse perdão desse pai. E agora então você vai ter que começar numa próxima vida, porque esse dever que foi ignorado tornou-se uma dívida ampliada. Olha só, circunstâncias nos chamando para o desenvolvimento das nossas virtudes. O segundo ponto de vista, então, é o dever como lei universal, que nós já dissemos que é a ordem e a evolução de tudo, que nós vimos, essa harmonia na natureza. A natureza é tão divina, né? Nós temos as várias estações, cada uma com o seu propósito maior, e isso acontece dentro de nós. Nós vivemos essas estações do ano dentro de nós. Às vezes estamos no inverno, estamos mais quietinhos, às vezes estamos no verão, queremos sair, aproveitar. Então depende da estação, a natureza se comporta de uma forma ou de outra, convidando a nós também a essas mudanças interiores, para que esses acontecimentos naturais que acontecem na nossa intimidade, no caminho, possam despertar e libertar a nossa consciência de uma culpa maior, né? Para que eu possa ser chamado intimamente para cumprir com o meu propósito. Meu propósito pode ser anônimo, não tem problema, mas é um propósito maior dentro da sua esfera de ação, dentro daquilo que você pode realizar, para que isso não traga para você maiores consequências. E por terceiro, então, tem o dever regeneração. Quando esse desafio, essa dificuldade é uma oportunidade. Então vamos pensar, né? Como eu reajo diante das dificuldades dos relacionamentos com as pessoas? Eu sou aquele que fala, nunca mais quero conversar com essa pessoa, mesmo sendo espírita, só na próxima vida, porque eu já escutei isso, até de presidentes, né? Só na próxima vida, né? Como estão as dificuldades no meu contexto profissional, familiar? Como estão as dificuldades na situação da saúde da minha vida? Será que eu estou conseguindo, através dessa leitura de Emmanuel, entender que são oportunidades de crescimento? Não vamos falar aqui em masoquismo, que a dificuldade não é isso. É eu buscar ajuda para redimir isso aqui, olhar com outros olhos, por um outro óculos e olhar de outra forma. Porque se eu entendo que eu estou mergulhado nesse corpo para reparar e aprender, isso eu entendo como pedagogia divina. É pedagogia de Deus e não punição. E quando eu faço isso, sabe o que eu desenvolvo dentro de mim? Resiliência, força para aguentar o que a vida me traz, né? E crescimento. Então, eu parar de lutar contra uma realidade difícil, tem coisas que não tem como mudar. Simplesmente acontecem. E aí eu vou focar o quê? Numa ação alinhada a valores. O que eu posso fazer? Né? É essa situação. Então, veja bem, Maria Rita passou por um luto devastador porque o seu filho da comunidade foi assassinado por 2 outros adolescentes. Não tem uma dor maior de um ser humano do que uma mãe perder um filho numa circunstância dessa. E ela então, revoltada, chora, passa por todas as fases do luto. E uma amiga leva a conhecer a doutrina espírita, entender a imortalidade da alma, para que ela consolasse o seu coração. Então ela começou a entender muitas coisas, e é claro que essas cartas, como essas cartas ajudam, né? As cartas consolam realmente essas mães, nos consolam. Então ela recebe uma carta desse filho dizendo
aquelas circunstâncias. Isso então traz para ela uma força e ela transforma aquilo em ação do bem. Ela era enfermeira, começa a fazer um movimento ali na comunidade de ensinar primeiros socorros para as pessoas, começou a acolher as mães que estavam também naquela situação de perda de filhos e começa a fazer um trabalho de formiguinha nessa própria comunidade, até que chega um momento que ela consegue mandar uma carta para os dois adolescentes, né? Dizendo então que ela transformou o ódio em trabalho e que ela perdoava aqueles dois porque sabia que eles tinham feito aquilo porque eles tinham sido muito maltratados, que a alma deles estava maltratada e que o filho dela agora estava em paz e que ela estava procurando essa paz. Passado alguns anos, um deles é então liberado pelo comportamento e ele vai lá agradecer a essa mãe porque ela fala que aquela carta salvou, né? Ele conseguiu mudar o seu comportamento e foi ser o que? Enfermeiro, né? Como ela. Então nós vimos aí que esse dever torna-se luz na nossa vida quando nós temos essa consciência desperta para Deus, desperta para esse raio de luz, para esse raio de sol. Quando nós conseguimos fazer dele uma atitude espontânea no bem, externalizar o melhor que existe dentro de cada um de nós. E quais são, então, finalizando, as práticas que nós podemos fazer na nossa vida para que possamos exercer esse poder, esse dever, né? Então, é o conhecimento, autoconhecimento, através de orações, meditações, terapia, né? Eu estou procrastinando, por quê? Por que eu estou evitando tal coisa? Eu tenho que entender o que se passa dentro de mim. Eu tenho que focar nesse propósito, ter uma motivação, não somente por obrigação. A princípio eu vou, mas depois passa a ser algo como motivação. Aquilo tem que fazer um sentido para você. Começar pequenininho, o primeiro tijolo, né? Não posso pensar no grande, como o nosso amigo da história, pensar pequenininho, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Paciência, tolerância, humildade, amor, primeiro para comigo, depois para com os outros, para os semelhantes. Enfrentar com coragem, né? Evitando o peso da culpa e a frustração. E qualquer pequena ação alinhada ao bem comum pode assumir, você pode estar junto de alguém aí que integra um bem maior. Aí eu vou deixar de tarefa uma pergunta, né? Qual é uma pequena ação como um dever alinhado a esse bem maior que você pode assumir ao sair daqui? Essa semana, amanhã cedo, né? Você. Deveremos ser como formiguinhas, levando uma grande folha. Umas precisam das outras. Então esse dever não é prisão, é uma faixa de ação do bem. Os desafios são escolas de regeneração. E essa consciência com o meu sentimento, os dois juntos, é a chave para a mudança do meu comportamento. Né? E essa fuga desse meu dever vai gerar para mim uma dificuldade. Quando eu enfrento isso com amor, eu cresço. É isso que nós vamos deixar, então. Qual que é o meu propósito? A alquimia da minha alma. Né? Então, terminando aqui, convido vocês a fecharem os olhos, vamos fazer uma prece com um poema bonito em relação a esse nosso tema da noite. Vamos respirar fundo, trazer todos esses ensinamentos, trazer Jesus para os nossos corações, para as nossas vidas, para o nosso pensamento, para as nossas atitudes diárias. Respirando, pensando em Jesus.
Ele me diz: olha a ordem do cosmos, átomos em dança, estrelas em avanço, tudo no ritmo do amor. Porque teu passo hesita se és a grande parte do Criador? Então vieram as glebas que eu julguei espinhos, o amor que esfria, a dor que desafia, a prova do caminho. E o dever sussurrou: não fujas, peregrino, esta terra áspera e dura é a tua lavoura escura para semear o divino. Aceitei a enxada pesada na mão da consciência e cavei paciência no suco, humildade no adubo, perdão na semente. E um milagre vi brotar, onde havia pedra e espanto, floriu regeneração. Hoje sei, o dever não é muro, é asa, não é prisão, é farol. Quem o abraça com ofício, sem medo, sem artifício, encontra o segredo maior, que é servir o portal. E o Deus que nos espera sou eu, renascido em labor. Que assim seja, que possamos levar essa paz e essas maravilhas de bênçãos que recebemos aqui para as nossas vidas